O que é ser justo? O prefácio e as saudações e as ações de graça sobre a santidade, né? Da vida, né? Na vida e no amor, é descrita em 1 Pedro de 1 a 25, né? Ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que forasteiro da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bítia, eleito segundo a presciência de Deus, Pai em santidade, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma vida, né, uma vida viva em esperança mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Então a ideia, né, da morte de um velho homem e o nascimento de um novo homem. E ele diz, né, nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito precioso, né, e preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo redundante, né, em louvor e glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Então ser justo, você ser justo a ponto de saber que você precisa de Cristo. Então, se você, independente da sua religião e do que você faz, se você acredita que você é melhor que o outro, que talvez esteja praticando algo que você acha aos seus olhos, né, que está equivocado, você já não é considerado justo, porque o justo, ele é justo por saber que ele precisa de Cristo, por saber que ele é pecador, por saber que sem a misericórdia e a graça de Cristo, ele não seria alcançado. Então, isso é ser justo. Eu indagava muito, né? Por que chama de justo e ímpio? Quem que é justo? Né? E fala que ele olhou do céu e não viu nenhum sequer. Então, justo é isso, é você ser justo, você ser razoável, você falar, olha, eu mesmo que eu faça qualquer coisa, eu nunca serei justo a ponto de ser merecedor. Isso é a justiça, né? Ser justo a ponto de perceber que você precisa de Cristo. E aí ele fala aqui sobre a santidade na vida, né? Por isso, cingisse-vos de entendimento, sede sóbrios, esperar inteiramente na graça que vos está trazida na revelação de Jesus Cristo. Sede santo, porque eu sou santo. A ideia, né, de santificar, de estar sempre melhorando como pessoa, mas não só preocupado com as concupiscências da carne, né? Mas também com as da alma, porque essas vão se pendurar. O corpo vai ficar aqui. O que foi cometido, né, na carne vai ficar aqui, apesar de isso separar você de estar ceando, de estar sentando na mesa com o Pai, de ter uma intimidade com o Pai. Mas os da alma, a arrogância, o orgulho, a prepotência, a não humildade, não amar o próximo, fazer acepção de pessoas, isso aí você vai pendurar talvez na alma, né, para um possível julgamento. Lembrando que nós estamos aqui ainda na era do Evangelho, né, do amor e da graça, né, para que venha o dia do juízo, né? Mas você sendo justo, justificado por Cristo e tendo essa consciência da necessidade, né, ser razoável em saber que você precisa de Cristo, você já está, né, debaixo da graça dele, né? Então ele continua aqui, Pedro, né, dizendo: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. E ele ainda continua dizendo que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. E tende purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingindo, amai-vos de coração uns a outros ardentemente. Você vê que é um dos maiores mandamentos, né? Pois fostes regenerado, não de semente corruptível, né? Porque ali o mal colocou ali
né, em Adão e Eva e em todos nós, né, a semente do mal. E agora vem a semente do bem, né, a semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, né? Pois toda a carne é como a erva, toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai-se a flor. A palavra do Senhor, porém, permanece para sempre. Quanto aos que creem, né, são como casa espiritual, edificada em Cristo. Então, o templo somos nós, né? E aí diz aqui no capítulo 2, despojamos-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia, inveja, de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como criança recém-nascendo, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Salvar nós de nós mesmos, né? Porque o Senhor é bondoso. Ele se tornou, né, a pedra angular, que foi rejeitada pelos homens, mas é ela que faz a edificação, né, desse templo que existe dentro de nós. Hoje ele já está dentro de nós. Antes você orava, igual no livro de Daniel mostra, né, a oração e o anjo falando que foi impedido de atendê-lo, porque existe uma potestade, né, da Pérsia que impedia. Hoje não, hoje você tem um Espírito dentro de você, você tem ele dentro do seu templo, né, do seu templo aqui. E ele é o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote. E aqui ele exorta ainda Pedro, né? Amado, exortai-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a abster das paixões carnais, né, que fazem guerra contra a alma, mantendo o exemplo, o procedimento, né, no meio dos gentios. Aqui ele fala, né? Tratai todos com honra, amai os irmãos e temei a Deus, honrai o rei. E ele diz, servos, sejam submissos todos ao temor do Senhor, não somente se for bom e cordado, mas também ao perverso, porque isso é grato que alguém suporte tristeza, sofrendo, bom dia, sofrendo injustamente, pois que a glória há se pecando e sendo esbofeteado por isso, suportais com paciência. Se entretanto pratique o bem, né? Sois igualmente afligidos e suportais com paciência. Isso é grato a Deus, que foi o exemplo de Cristo, né? Ser cristão é isso. Ele não cometeu pecado e mesmo assim ele manteve ali, né? Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos converteis ao pastor e bispo, né, da nossa alma. É ele, nós somos sacerdote. Aí fala aqui sobre as mulheres, no capítulo 3, né, e sobre o homem também, a vida, os deveres, né, como casado, o amor fraternal. E basicamente fala, né, sobre como fazia Sara, né, que obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, na qual vos tornaste filho, né, praticando o bem, não temendo perturbações alguma. E fala sobre os maridos também que igualmente vive, né, a vida comum no lar, com discernimento, tendo consideração para com a esposa, sabendo, né, que ela é frágil, mais frágil, né? Tratai-a com dignidade, pois sois justamente herdeiro da mesma graça. Quer dizer, tanto o homem como a mulher é filho de Deus. Então ele quer, como o evangelho aqui, o manual para que todos se deem bem. Então é o evangelho da graça, é o manual de um pai preocupado com o filho, para que o filho se dê bem. E ele fala ainda da longanimidade, né? Segundo o exemplo de Cristo. Ele fala, ó, ora, quem é que vos há de maltratar se for zeloso do que é bom? Você vê que quando ele fala sobre os servos aqui, a gente não vê com bons olhos nos dias de hoje, né? A servidão, um homem servia ao outro, né? Como era os servos e os seus senhores, quer dizer, aquelas pessoas que eram quase escravizadas. Mesmo assim, ele não entra nesse mérito, quanto ele não entrou ali no mérito entre Jacó e Esaú na briga ali pela primogenitude, né? Ele é um BO do ser humano, até porque ele criou o homem para ser igual, só que a desobediência que fez com que um quisesse dominar sobre o outro, né? Então, isso é um BO, porém ele fala, olha, o que foi imposto, que tem as autoridades, que tem o Senhor e os seus servos, né? Que esse faça, que seja humilde, seja longânimo, que ele obedeça para que ele não tenha problema, né? Então é um pai admoestando um filho, porque só ele pode fazer justiça, né? Então ele fala aqui sobre, porque se for da vontade de Deus, e melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, e
o justo pelos injustos para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, né? E a morte para o pecado e a pureza da vida, né? No capítulo 4 ainda continua dizendo, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vos mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, é você ser justo, né, a ponto de saber que você precisa de Cristo. E aí, nos momentos na vida, você toma decisões como que Cristo gostaria que eu fizesse. A minha vontade é de ir lá, de brigar, de dar o mal com o mal, mas o que Cristo gostaria que eu fizesse? O que um pai gostaria que o filho procedesse para que esse fosse, né, se desse bem? E acima de tudo, porém, tendes amor intenso uns para os com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Sejam mutuamente hospedeiros, sem murmuração, servir uns aos outros, cada um conforme o dom, né, que recebeu, multiforme, né, a graça de Deus, como bons despedeiros da multiforme graça de Deus, olha só. Então tem muitas pessoas que ficam preocupadas, né, com as coisas alheias, bebedices, orgias e por aí vai, e isso afasta sim você de um convívio, de uma intimidade com o Pai. Mas tem coisas que são muito pior, como não amar seu próximo, né, o orgulho, a arrogância, né, e essas coisas que são da alma e não da carne. E o privilégio glorioso, né, de sofrermos por Cristo é descrito aqui também, né, que mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela graça de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E os deveres do ministério, né, e vários conselhos e saudações finais, ele diz, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e e testemunhando, né, do sofrimento de Cristo, que vocês pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, né? Nem por só de ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Porque Israel, por um momento, ele se achou melhor, nação eleita, por ser melhor, por ser mais bonitinho, né? E não era a ideia dele ser sacerdote das outras nações. Ele se perdeu e foi parar na Babilônia, né, como escravo. Então nós não podemos cometer esse erro. E aí, finalizando, tem vários aqui, né, de 1 Pedro, o livro de 1 Pedro, tem vários conselhos, né, e votos e saudações finais e bênção, dizendo, né, rogo igualmente aos jovens, seis submissos aos mais velhos, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo, aos humildes dá graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa sociedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu, como psicanalista, né, eu sei o quanto somos ansiosos, angustiados, então nós temos que lançar tudo isso em Cristo, porque Ele cuida de nós, né? Sede sóbrios e vigilantes, né? O diabo ali, como nosso adversário, né, ele fica em derredor usando dos nossos traumas, das nossas máculas, né, para nos afligir, para nos colocar em situações difíceis. Nós temos que pedir a Deus para iluminar e termos o discernimento, conseguirmos o equilíbrio, mesmo que precisarmos de uma procura profissional, né, para que nós sejamos equilibrados o suficiente para não se deixar levar, né, pelos momentos difíceis. Ora, ó Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou da eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar e fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Né? Aquele que encontra em Babilônia também eleito, vos sauda como igualmente meu filho Marcos, ele saudando aqui, né? Saudai-vos uns ao outro com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Para fazer a gravação, às vezes você vê que eu gravo em locais, às vezes, que eu posso, né, que eu tenho um tempo livre, e às vezes tem um barulho. E você vê que quando você tem um equilíbrio, quando você tem uma dissertação que precisa ser colocada, né, você não pode se deixar. Vai ter barulhos na vida, né, nossa, vai ter
momentos que vai vir turbulências, né, que pode fazer com que nós distraímos. E o maior objetivo do mal é esse, distrairmos. Mas nós não podemos nos deixar levar. Nós temos que ter nossa mente, né, intacta do que precisamos fazer. E é olharmos para Cristo, o consumador da nossa fé, para que não nos percamos, né, e não nos deixamos nos levar pelos momentos circunstanciais. Mas o objetivo o alvo, né, é Cristo. E não julgue ninguém, porque ninguém é justo ou santo o suficiente como Ele é. Mas Ele nos chama para essa santificação, essa busca interminável e talvez nunca atingida 100%. E a justiça está, né, o justo, ele é chamado de justo porque ele acredita e crê em Cristo e sabe que precisa dele, de Cristo, para que ele alcance a misericórdia e a graça de Deus Pai. Um Pai zeloso tem o Evangelho como manual para que o filho se dê bem. Amém?